Então tá, pessoal, eu sou o Henrique, esse é o episódio número 20 do podcast do Aparelho Elétrico. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, mas antes da gente ligar o aparelho, eu quero deixar aqui com você alguns recados rápidos. Primeiro recado é sobre se cadastrar na newsletter do Aparelho Elétrico. É só você ir lá no aparelhoelétrico.com, clica no botãozinho verde que aparece na direita superior aí no topo do site, ele vai te levar para baixo do site, ali você cadastra seu e-mail, coloca seu e-mail no campo que aparece, clicou no botãozinho, beleza, vai começar a receber os nossos e-mails, inclusive uma sequência muito legal, preparada aí para quem quer ser freelancer e trabalhar de forma independente. O segundo recado é um lembrete para você ir lá no iTunes e avaliar a gente com 5 estrelas. É só abrir o seu iTunes aí, procurar por Aparelho Elétrico, vai aparecer o podcast, clica ali e avalia a gente com 5 estrelas. Isso ajuda a gente a divulgar o podcast, assim mais pessoas vão descobrir ele e quem sabe a gente consiga fazer ele semanalmente. A nossa meta é essa, fazer podcast toda a semana. Um abraço então para Ir Silva, Cadu Lombardi, Vitor Oliveira e Lamarque Moraes, que foram os últimos que passaram por lá e deixaram 5 estrelas pra gente. Muito obrigado aí, pessoal. Outro recado importante é que o Aparelho Elétrico tá aberto a colaborações. Você curte escrever, já tem um blog, participa de outros blogs, vem colaborar com o Aparelho Elétrico também, principalmente se você curte falar sobre mercado de trabalho independente. Alguns tópicos que você pode escrever, por exemplo, sobre produtividade, sobre cidades para criativos, sobre negócios, sobre marketing, enfim, tudo que está relacionado com o mercado de trabalho independente tá valendo como pauta no Aparelho Elétrico. Então vem colaborar com a gente aí. aparelhoelétrico.com/colabore. Agora o quarto recado que eu quero te dar é um recado importantíssimo porque também ajuda a manter as contas do blog em dia. Esse recado aqui é a respeito do Freelancer Fullfolio. Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress que eu mesmo criei e é o tema que eu utilizo no meu site e tenho obtido bons resultados com ele. Então eu recomendo que você também instale ele no seu site. Para saber mais sobre o Freelancer Fullfolio, acessa freelancerfullfolio.com. Lá você pode ver todas as características que o tema apresenta e também depoimentos de outras pessoas que já estão usando o tema também, freelancerfullfolio.com. O último recadinho, para não me estender demais por aqui, é o Freelancer DocBox. Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos, ela traz todos os documentos necessários para você fazer a gestão do seu business como um freelancer profissional. Recomendo o Freelancer DocBox principalmente para quem está em início de carreira. Ele é bacana porque ele vai te dar um overview rápido de como que é gerenciar a carreira de freelancer. Ele tem contrato de trabalho, tem planilha de fluxo de caixa, tem planilha para calcular o valor de hora de trabalho e vários outros documentos essenciais. Confere lá que tem tudo escrito, explicadinho, bem direitinho, freelancerDocBox.com. Lembrando também que Freelancer Fullfolio e Freelancer DocBox tem aqui na descrição do post. Se não conseguiu pegar bem o nome aí do site, é só clicar aqui na descrição que tem tudo bem explicado. Beleza? Então agora sim, recados dados. Deixa eu dar uma esticada no braço aqui para ligar o aparelho. A gente tá todo mundo fudido, né, da cabeça, né, cara? Hoje no que a gente vai falar sobre ansiedade também. E aí eu fiquei igual o cara do Laranja Mecânica. E ficar sensível é muito ruim, gente. Você não enxerga, tipo, entra poeira realmente. Começando mais um episódio do podcast do Aparelho Elétrico, episódio de número 20. E formando a mesa hoje está a Dani Lima. Tudo bom, Dani? Olá, Henrique. Quanto tempo? Muito tempo, né? E também com a gente aqui, Thalita Lefer. Tudo bom, Tatá? Oi, ansiosa? Eu? Por quê? Gravando podcast? Com a gente também, Vini Campos. Fala, menino Vini. Bah, como é que você tá, guri? E agora, finalizando a mesa aqui com Walter Matos. E aí, Valtinho? Olá, tudo bem? Tudo certo. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Já vamos lá, mas antes, deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes tem a leitura dos melhores comentários sobre o podcast passado. Lembrando que se você quer que o seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com, entra no post desse podcast e faz o teu comentário. Com isso você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a selecionar as melhores participações, beleza?
E o episódio passado o título era É Possível Ser Imune a Críticas? Quem passou por lá foi a Tati Hart, queridona Tati Hart, e ela comentou o seguinte: acho que precisa de muita maturidade para receber bem as críticas, e muito mais ainda para fazer críticas. E essa é uma coisa que temos que trabalhar em nós mesmos aos poucos. Também acho que o maior problema das redes sociais é que falta espaço pro meio termo. É tudo muito preto no branco, e as pessoas esquecem dos bem mais que 50 tons de cinza. E claro que o assunto vai muito além de comentários nas redes sociais, e acho que aí sim que o bicho pega, quando a crítica no mundo real. Uma das minhas frases favoritas é: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Essa é uma frase aí do Charles R. Swindoll. Batendo de novo na tecla do autoconhecimento, porque só assim aprendemos a filtrar nossas reações. Belo comentário da Tati. Acho essa frase muito interessante aí. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. E isso me lembra um pouco do autoconhecimento que o Vinão gosta de compartilhar, né, Vinão? O que tu acha dessa frase aí? Nossa vida é basicamente reagir a tudo que acontece. E todos esses últimos podcasts são sobre isso, né, cara? Sobre como a gente reage à crítica, reage à ansiedade, né? E esse autocontrole, de não deixar o nosso instinto dominar a gente e a gente ficar maluco. Nossa, é uma coisa que o cara vai aprendendo com o tempo a não ser tão reativo, né? Às vezes a gente tá muito sensível às coisas, né? Eu tava assistindo ontem até aquele documentário do Kurt Cobain, que é o Montage of Heck, e ele sofria muito com as críticas, né, da imprensa, né? O pessoal colocou ele no pedestal como se ele fosse a voz de uma geração, mas ele não tava pronto pra aquilo, ele não queria, só queria fazer som, né? E então começou as cobranças a virem e o cara sucumbiu, né? Tanto que acabou metendo uma bala na cabeça. Não só crítica negativa, como positiva também. Ele não gostava dessa euforia em relação à música dele, né? Ele tinha um pouco de rejeição a essa ideia de fãs e tal. Já ouvi ele falando sobre isso também. Nos dias de hoje, eu acho que ele teria pirado muito antes. Provável. Pois Eu é, acho né? que ele não teria aguentado. É, doideira. Então esse aí foi o comentário da Tati Hart. Indo adiante aqui, que os comentários estão cada vez mais extensos. Eu tentei pegar um top 5 aqui, ou top 4, não sei. 1, 2, 3, 4. Foi Cara, 4. tem comentário Foi que daria 5, um post, hein, cara. Deixa eu ver, foi 5. 1, 2, 3, 4... Não, são só 4 mesmo. É isso aí. O cara não sabe nem contar mais, né? Por isso que eu fiz publicidade, Vamos pô. lá. 1, 2... Vamos lá. Gente, me veio aquele gif da Nazaré agora na cabeça, cara. Sobe 2, vira 3. Ai. Vamos lá. Sebastião Baltazar. Quando o assunto é crítica, a primeira coisa que me vem à cabeça é o gif da Nazaré. Não, tô brincando. A primeira coisa que me vem à cabeça é justamente o fato de que essa palavrinha é extremamente estigmatizada. Por esse motivo eu resolvi aplicar em minha vida a palavra feedback ao invés de crítica. Eu já tive lá meus problemas em lidar com críticas, mas hoje literalmente não ligo muito para as críticas que não são construtivas. Eu as peso, como bem falou o Valtinho. Pois saber diferenciar quem está te criticando ajuda muito a lidar com a crítica. Assim você vê se realmente vale a pena dar ouvidos ou não. Uma coisa que foi mencionada no pod, que concordo plenamente, é que infelizmente as pessoas nem sabem dar, nem tampouco ouvir uma crítica. E isso dificulta muito a comunicação, mesmo quando a crítica é construtiva. Eu sinto como se a maioria das pessoas criticassem apenas para se sentirem superiores aos demais. É uma arrogância muito foda. Não acredito que seja possível fugir de críticas, mesmo que você não peça opinião. Críticas/feedbacks são super importantes para o desenvolvimento profissional e até mesmo pessoal. Como bem lembrou a Thalita, é um trabalho de empatia, tanto para quem dá o feedback, quanto para quem o recebe. É preciso estar aberto para isso, é preciso ser empático. Ó, Tatá, o que era a tua fala para 2017? Era sobre empatia, não era? Empatia e autoconhecimento. Segredo da humanidade, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que as duas coisas andam muito em conjunto, né? E aí eu acho que foi o Vini, inclusive, que completou. Se você tem empatia, você tem autoconhecimento. Muito bem. Então vamos pro comentário do Otávio Schilkman. Aproveitando o gancho do Walter na questão das bancas, rola mesmo uma parada sinistra com a crítica. O mais engraçado é que a pessoa não se dá conta de que foi ela que ficou 6 meses, até 1 ano em cima do projeto. E que muito provavelmente ela é a pessoa que mais domina o assunto que está sendo apresentado. Enfim, parabéns a todos pelo podcast. É realmente muito bem elaborado e está contribuindo bastante para a causa. E para entrar na brincadeira, só não gostei porque ficou muito curto. Aí, grande comentário do Otávio Schilkman. E também falando de bancas,
banca, tem um comentário aqui do Renato Alves. O Renato comenta o seguinte: na minha opinião, existem dois tipos de críticas, o feedback e o fodback. O feedback é uma crítica bem fundamentada, com razões claras e muito desejo de compartilhar experiências que se tenha tido anteriormente. O fodback é aquele famoso não gostei, que está muito mais embasado em achismos e gosto pessoal do que fundamentos técnicos ou teóricos. Um feedback em um trabalho de uma pessoa que tenha um emocional fraco é altamente destrutivo. Levando em consideração os comentários do Walter e da Thalita sobre a banca da universidade, se a crítica de ambos não tivesse fundamento, principalmente por estar em uma posição de destaque, poderia gerar uma desmotivação gigante. Afinal de contas, foram meses de estudo para apresentar aquele trabalho, né? Acredito que é possível ser imune à crítica sim, através de autoconhecimento e maturidade, que para mim se conquistam com o tempo. Sempre fui muito cabeça dura, mas hoje eu aprendi a lidar bem com as críticas que recebo e quando não são feedbacks, eu realmente gosto de recebê-las. Sinto que com isso eu cresço um pouquinho mais. Esse aí é o comentário do Renato Alves. E aí, Valtinho, o que tu achou aí desse termo novo, feedback? Eu te confesso, cara, que eu não conhecia, cara. Não conhecia o feedback. Cara, eu me senti totalmente desatualizado depois que eu vi, porque eu achei muito bom e, pelo visto, não é tão incomum assim, né? Me senti um coroa. Mas eu não costumo dar opinião sobre assuntos em que eu não tenho o mínimo de conhecimento, né? Então, dificilmente eu vou dar um feedback pra alguém. Isso daí é pouquíssimo provável. Mas eu dou feedbacks pras pessoas, cara. Eu faço críticas, dou feedbacks, até porque eu sou muito solicitado pra isso, né? As pessoas, o que eu mais recebo hoje é e-mail de pessoa pedindo pra avaliar portfólio, dar uma olhada em marca, em site, em tudo. Cara, eu só tento ser sério, o mais sério possível, né? Pra transmitir aquilo que eu entendo, aquilo que eu enxergo da melhor forma possível, mas sempre com a sensibilidade suficiente pra não deixar a pessoa ofendida também, né? Porque você não precisa ofender. É totalmente possível você passar um feedback 100% verdadeiro sem ofender a pessoa, né? A não ser como caso ocorra aquilo que, eu não sei se foi o Vini que falou, ou algum comentário de outro leitor. A pessoa se sente ofendida simplesmente porque é da natureza dela, né? Aí não tem como evitar. É, isso aí, cara. O pessoal tem que ser um pouco cuidadoso na hora de fazer crítica, né? Voltando ali um pouquinho no que o Sebastian também comentou, algumas pessoas criticam por uma certa arrogância de se sentirem superiores, né? Acho que isso aí rola muito mesmo. A pessoa que critica dessa maneira, de repente, ela precisa rebaixar o outro pra ela se sentir bem, né? A gente tá todo mundo fudido, né? Da cabeça, né, cara? Hoje, no que a gente vai falar sobre ansiedade também. Nossa, cara, eu vi uns vídeos dos caras falando que a cada 2 pessoas na sociedade, uma tem problema ou de síndrome do pânico ou ansiedade crônica, não dormem de noite, não se alimentam adequadamente. Tá todo mundo fudido, cara. Já vamos começar nesse ansiedade clima? já falaram que é mal do século. É, o mal do século. Deixa eu só... Eu tenho na família, cara, alguns casos de síndrome do pânico. Alguns. Deixa eu só salvar aqui, deixa eu só terminar, fechar aqui, a gente já volta aí. E esses então foram os comentários sobre o episódio. É possível ser imune a críticas? Grande abraço e muito obrigado a todo mundo aí que sempre participa. E a discussão continua rolando forte lá. Você teve agora algum insight a respeito de críticas? Passa lá nesse podcast, comenta e vota também nos comentários se você mais curtiu. Dito isso, agora sim, vamos chamar a vinhetinha aqui. Partiu pra pauta de hoje. Agora sim, e aí, Valtinho, tu tava falando da família, cara, agora a gente já entrou no programa aqui, tem alguns casos aí, cara? Tem casos da família do meu pai, alguns, eu não sei se isso é passado de geração para geração, mas é engraçado que tá ocorrendo também com pessoas mais novas da família, né, adolescentes e tal, e realmente, ansiedade, crises de pânico, síndrome mesmo, né, que é aquela que dura mais tempo, se a pessoa não tratar, enfim, isso daí é uma coisa que já se tornou natural, acho que eu nunca conversei com um amigo que não tenha tido uma crise, pelo menos uma crise de ansiedade forte, assim. Realmente tá parecendo que é o mal do mundo de hoje, isso. É, a Tatá, né, contou em foi no episódio anterior, mas a Tatá contou numa ocasião do Lollapalooza, não foi, Tatá, contigo? Foi, eu tava tentando lembrar justamente se era o anterior, foi justamente isso, no meio do Lola me deu uma crise do pânico, assim, uma crise de ansiedade, eu acho, não foi nem pânico, que eu cheguei a ficar cega, né, por um minuto eu perdi, assim, minha visão ali, eu não sabia pra onde ir, foi uma situação tão ridícula e tão desesperadora. Cara, nossa, eu não desejo. Eu acho que é muito passado, porque aí que tá, eu acho que sim, é passado de geração pra geração, só que os fatores externos que a gente tem hoje em dia influenciam muito pra gente ter essas crises, principalmente de ansiedade, né? E se você não tratar, como as pessoas não colocam
seriedade sobre isso, as pessoas, não, isso aí é charme, né? A pessoa tá fazendo gracinha e tal. Se não trata, vira uma crise do pânico, assim, ferrada. Tu tem, assim, como explicar um pouquinho mais como que começou a acontecer a crise, assim, o que desencadeia ela? Por exemplo, nessa situação do Lola, o que começou a passar na tua cabeça, assim? Que eu morrer, falei, meu Deus, meu coração vai explodir, ninguém vai pensar, a louca tá tendo overdose, não, eu só morri porque eu sou ansiosa mesmo, não é nada de droga. Mas eu tava no Lola e eu tava sozinha, e eu perdi de todo mundo, e eu tava na fila pra comprar bebida, não lembro o que eu tava fazendo. Eu bebi nesse dia, mas eu não bebi pra morrer, mas eu tinha bebido. Álcool ajuda muito a desencadear, e eu tava numa situação de claustrofobia, sabe? Tinha muita gente à minha volta, muita gente fazendo tudo, muita gente falando alto. De repente, parece que, tipo assim, tudo fica em câmera lenta e você só escuta o seu coração dando umas pancadas no seu peito, tipo assim, querendo sair de você. Na época que eu não meditava ainda, eu não tinha muito o que fazer. O que eu tentei fazer foi me acalmar. Nesse caso específico, eu acho que foi influência de álcool e de muitas pessoas, no caso do Lola. Quando eu tive a crise do pânico, que eu fui realmente diagnosticada com crise do pânico, foi estresse. Estresse, alimentação errada, falta de sono, né? Meu sono também, o Walter tá falando aí que dormiu 4 horas. Eu tava nesse rolê de dormindo 4, 3 horas por noite, assim, porque eu tava em 3 empregos e fazendo TCC. E aí foi esse caso que eu perdi todos os cílios e tal. E aquele caso ali foi exclusivamente sobrecarga de trabalho. Mas esse do Lola eu acho que foi mais claustrofobia mesmo, sabe? Não sei se vocês conhecem o Gaveta, que é o sim. editor do Jovem Nerd. Ele já falou isso publicamente no canal dele. Ele teve uma crise, acho que foi ano passado, que ele perdeu todos os cabelos, sobrancelha, cabelo da cabeça. Ele ficou totalmente... E ele tava gravando os vídeos pro canal dele. Você repara isso, que tem uma época em que ele tá totalmente sem pelos no rosto. Daqui a pouco, do nada, o cara tá cheio de pelo de novo. Eu procurei, né, saber disso na época, porque foi uma coisa muito bizarra. Eu tava fazendo meu TCC na faculdade e teve um dia que eu cocei o meu cílio, assim, e aí saiu, sei lá, 4, 5 pelinhos. Daí a gente tem essa mania de pegar pelinho e colocar no peito e fazer um desejo. Eu só desejava nascer mais pelo na minha sobrancelha. Foi pelo amor do meu sobrancelha, não, no meu cílio. Eu só falava, gente, pelo amor de Deus. E aí, fui começando a perder os cílios do meio pras pontas. Ah, não. Então, foi muito ridículo. Foi uma situação completamente ridícula. E aí, eu fui perdendo, assim, os cílios. Eles foram perdendo. E aí, eu perdi tudo. E aí, eu perdia de, tipo assim, piscar. Eu olhava pra baixo e tinha cílios, saca? Eu falava, meu Deus do céu. Aí, a minha psicóloga me explicou, na época, que um homem geralmente dá em barba e na cabeça. E mulher também geralmente dá na cabeça. Só que em mulher dá geralmente na sobrancelha e no cílio. E aí eu fiquei igual o cara do Laranja Mecânico. E ficar sem cílio é muito ruim, gente. Você não enxerga, tipo, entra poeira realmente toda hora. É uma merda. Caramba. Vamos falar um pouquinho com a Dani, com o Vini aí, colocar os dois na roda. Dani, tu te considera uma ansiosa, não? Vamos lá. Eu sou uma pessoa ansiosa, cara. Totalmente. Tô perdendo a voz, ó. Eu tava ansiosa pro podcast de ansiedade. Pra você ter uma ideia. Assim, eu tive, ano passado e ano retrasado, eu tive algumas crises, assim, nada tão forte assim como da Tatá, mas também essa sensação, você começava a respirar e a sensação que eu não conseguia respirar e o coração batendo no peito e caramba, tô chegando nos 40 anos, né? Meu Deus, tô tendo um ataque cardíaco, eu vou morrer, me leva pro hospital. Eu fui no hospital 3 vezes pra descobrir que não era nada, saí do hospital puta da vida comigo mesmo, eu não acredito que eu vim aqui pra nada, né? Me sentindo ridícula. E aí eu comecei a dar atenção pra isso, voltei pra terapia, tinha muito tempo que eu não fazia, voltei pra terapia pra lidar com isso, cara, porque é bizarro, realmente debilitante, assim, você começa a respirar, você se sentir sufocado, eu achava que eu não ia conseguir respirar, eu não conseguia entender o que era aquilo. E era só isso, chegava lá, não tinha nada, era ansiedade. Ano passado foi um turbilhão de mudanças pra mim, eu tava fazendo 40 anos, a minha irmã tava mudando pra fora, eu tava investindo de outras formas na minha carreira, né, querendo fazer coisas diferentes, novas, eu tava mudando de casa, era tudo, então realmente foi uma coisa assim, muita coisa em cima de mim e eu reagi desse jeito, com muita ansiedade, porque ansiosa eu sou naturalmente, desde sempre, desde criança. E essa ansiedade sempre se traduziu numa energia muito grande, né? De fazer muita coisa, eu sempre fui de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Não parar, não gostar de ficar parada, não gostar de ficar sem fazer nada. Mas quando chegou nesse ponto que eu me sentia mal, realmente tem que procurar ajuda. Tu chegava a ficar noites em claro? Dormir é uma coisa que nunca foi muito problema pra mim, eu durmo fácil. Ah, que bom. Não era muito problema, não. De vez em quando,
muito de vez em quando eu tenho problemas pra dormir, mas normalmente eu não tenho, não. Pra mim não era isso, não. Era mais, assim, enorme mal-estar. A sensação de que eu não ia conseguir respirar. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você disse que você não tem problema pra dormir, mas você tinha problema pra continuar dormindo, tipo, acordar cedo? Porque às vezes eu tenho a minha ansiedade, às vezes eu acordo muito antes do que eu devia. Eu durmo muito fácil, mas só que também, assim, quando eu tô com coisas na cabeça, eu acordo, assim, já com muita energia e antes do horário que eu deveria estar acordando. Já aconteceu comigo, mas problemas pra dormir é uma coisa rara pra mim, mas já aconteceu comigo de eu acordar, tipo, 3 horas da manhã e eu fui lavar a louça, porque eu não conseguia dormir. Já aconteceu algumas vezes comigo, poucas vezes, mas sim. Exatamente, se for falar de problemas de dormir, pra mim é mais comum eu perder o sono do meio da noite, acordar muito cedo, né, tipo, na madrugada e não conseguir voltar a dormir do que ter dificuldade pra dormir. Cara, eu tenho um tique e é de ansiedade. Quando eu acordo, o meu pé começa a mexer, tipo, a tremer, ficar louco. É muito pior bizarro, seria se ele tipo, não assim, fica- mexesse, né, Tatá? Não, mas você não tá entendendo o estilo que ele mexe. Ele fica desorientado, tipo assim, que nem um rabo de gato, tipo, pra tudo quanto é lugar. E eu tenho... Sabe quando a gente tá conversando com alguém, a gente tá ansioso, o nosso pé fica... Não é possível que só eu faço isso. Que a gente treme praticamente o corpo inteiro, tipo assim, vai, desenvolve, fala logo. E o nosso pé fica tremendo. Balançando Assim. a perna. Isso que eu ia perguntar pra vocês no início, mas a gente acabou começando o podcast de uma outra maneira. Às vezes a galera não sabe, né? A galera mais nova daqui a pouco não sabe que é ansiosa, né? Se tu que tá ouvindo o podcast agora aí, querido ouvinte, tá balançando a perninha, pensando no que tu vai fazer depois, isso aí pode ser sintoma de ansiedade, né? Tu é ansioso. Balançou a fudido. perna, é ansioso. Tá Não pode fudido. balançar a perna. Eu acho que o ponto que a gente começou, que o Walter comentou da síndrome do pânico e a Tatá, a história dela, e a gente tá indo muito pra uma escala muito, assim, o extremo, né? Só que a gente tem muitos avisos, assim, pequenos avisos diários, assim, que você tá ansioso, e aquilo, às vezes, passa desapercebido no seu dia a dia. Que nem eu. Eu, por exemplo, eu prendo muito a respiração. Assim, às vezes eu tô tão concentrado, tão, assim, na minha pilha do meu trabalho, que eu quase não respiro. Aí a Nininha tem que chegar pra mim e falar assim, ei, respira. Caraca, velho. Quem que respirou fundo aí agora, hein? Quem que respirou fundo aí agora? Levanta a mão. Não é... Eu tenho que lembrar de respirar também, cara. E não é aquele prender a respiração, assim, do tipo, eu tô aqui fazendo alguma coisa que meu mouse tem que ficar bem preciso, então eu tô prendendo a respiração pela precisão. Não, é tipo assim, eu chego a ficar segurando a respiração, e assim, eu trabalhei em agência, não sou freelancer desde sempre, né? Então eu botava meu fone de ouvido, eu tava ouvindo minha música, e aí, cara, eu ficava praticamente, tipo, sabe assim, meio que prender a respiração. Então, e eu não sabia disso, só depois que, tipo, foram falando. Começava então, a ficar roxo, assim. acho que roxo eu não cheguei a ficar, mas você sabe, tipo, eu sei o quanto esse lance de respirar, assim, já era um sinal, o lance de balançar a perna. Então são pequenas coisas, assim, que começa assim e daqui a pouco você tá no AVC. Caraca, vai, pavoroso esse podcast Eu aí. tô mais tranquila. Podcast apocalíptico. Hoje tá, o tom hoje é fim de Não, eu conversei com a minha terapeuta lá, que eu falei pra ela, tipo assim, eu vou gravar um podcast sobre ansiedade. E aí ela falou, tipo assim, eu tenho uma colega que é terapeuta comportamental e ela diz que o que ela ensina pros ansiosos dela é a respirar. Eu ensino o cara a respirar e a meditar, porque ansioso não sabe respirar, né? Não consegue parar. Às vezes, quando eu começo a falar muito, eu não consigo respirar e falar ao mesmo tempo, e eu falo, e de repente, quando eu paro de falar, eu tô cansada, porque eu não consegui respirar. Cara, Você para a frase e toma um fôlego, né? Então, ele continua. Mas, ô Vini, falou aí de alguns comportamentos. Tu te considera um cara ansioso? Porque é engraçado. Eu vejo tu e o Walter, são duas pessoas serenas, assim. Eu sou completamente ansioso. Eu tô numa fase que eu tô bem ansioso agora. Porque que nem o meu estilo de vida como nômade, cara. A gente alugou esse apartamento que a gente tá em Budapeste agora, por 2 meses. Só que o cara fez uma cagada e ele tinha alugado 3 diárias num apartamento que a gente tá, no meio. Então amanhã a gente tem que ir embora, a gente vai pra Viena, ficar 3 dias em Viena e na Bratislava. Então, assim, putz, hoje a gente fica, antes de gravar o podcast, eu fui lá comprar passagem, a gente nem alugou direito onde a gente fica lá, o hotel, nada. Então, a vida nômade, e assim, a gente não sabe se a gente vai daqui, se a gente vai pra Croácia, se a gente vai pra Portugal, pra onde que a gente vai, se a gente fica, vai pra onde. Então, isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Assim, e isso assim, quem sofre mais é a Nini, porque é ela que cuida mais dessa parte de escolher onde a gente vai, né? A gente divide o que dá, mas muito dessa parte de procurar é porque ela entende melhor disso do que eu. Mas isso gera uma puta ansiedade. Você não saber pra onde você vai estar no próximo mês. Além disso, né?
né? Eu sou ansioso por natureza, só que como eu aprendi essas coisas, desde a meditação, yoga, respiração, por mais que às vezes eu não tô praticando como eu deveria, eu acho que eu estaria muito pior se eu não soubesse isso. Não é igual alcoólatra, sabe, cara? Não é que o alcoólatra vai parar de beber e, tipo, tá curado, entendeu? Não é isso. Você é ansioso, você é ansioso, tá ali. Você vai aprender a conviver com aquilo, vai aprender a lidar com aquilo, entendeu? Eu sei quando eu tô ansioso. Eu sei quando a minha ansiedade, por exemplo, no momento hoje, ela às vezes me paralisa. Então não é que ela me acelera num ponto de tipo, eu ficar com palpitação, algo assim, não. Ela às vezes me paralisa e eu não consigo trabalhar, entendeu? Então simplesmente eu não consigo trabalhar porque ela me paralisa. Numa reação em cadeia de pensamentos, aí tu fica só pensando e não produz, seria mais ou menos isso? Freelancer a gente lida com soluções de problemas o tempo todo, né? Nem que seja do nosso próprio negócio. Então, aí, ao invés de você lidar de uma maneira ativa e funcional com seus problemas, você está lidando a conta-gotas. Então você lida um pouquinho com aquele, lida um pouquinho com aquele outro, lida um pouquinho com o outro, para que as coisas continuem andando. E isso vai te paralisando, porque na verdade você não está andando com os negócios, você está tipo, meio que empurrando um pouquinho, aos pouquinhos, né? Isso é o que está acontecendo comigo nessa semana, por exemplo. E como é que tu faz para sair dessa, Vini? Então, cara, para sair dessa, eu tenho as ferramentas, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que, por exemplo, eu sei que se eu acordo muito cedo, cara, eu rindo muito bem. Se eu acordar cedo, cara, eu rindo muito melhor do que eu vir à noite. Que vir à noite, assim, que eu virei noite, essa última noite eu dormi pouco também, eu virei noite. Mas é porque eu tava trabalhando com outro fuso horário lá de Los Angeles. Mas eu sei que se eu acordo cedo, eu rindo bem. Só que, cara, pô, tá todo inverno aqui, cara, é frio, sabe? Então você fica enrolando na cama e tal, aí você vai se acomodando com coisas e a ansiedade também faz isso também, né, cara? A ansiedade ela é um ambiente cômodo de uma certa forma, porque, tipo, você tá tão ansioso com a sua ansiedade que você não quer lidar em mudar aquilo. Você não quer, às vezes, tipo, eu vou enfrentar esse negócio e vou resolver. Tipo, você vai empurrando até você, tipo, ter problemas mais sérios, né? Então eu tô tentando agora, tipo, reavaliar, repensar a maneira como eu tô fazendo as coisas, sabe? Tipo, ter mais calma. E o que eu aprendi, cara, é que o ansioso, cara, ele tem muita culpa, entendeu? Porque, tipo, por causa da ansiedade, ele tem culpa de, tipo, não tô entregando o projeto, não tô atendendo, não tô fazendo aquilo, ou por alguma coisa que a ansiedade deu. Eu aprendi a lidar com aquilo sem culpa, entendeu? Tipo, tô ansioso, deu o que deu, paciência, eu vou lidar da melhor maneira. Eu não vou transformar isso numa coisa maior do que já é. Não, Vini, mas eu acho isso muito difícil. Assina embaixo tudo que você falou. No meu caso, meu problema é o contrário. Eu não rendo nada se eu acordar cedo. Eu não funciono. Tipo, o tico e teco, o meu pezinho, eu já percebi que o meu pé me liga. Esse negócio de ficar balançando o pé quando eu acordo, que eu brinquei que vocês ficaram me zoando, ainda bem que meu pé mexe, vocês filhos da puta. É realmente o que me liga, saca? Tipo, eu tô de manhã acordando, o meu pezinho tá ali mexendo, eu sinto que o meu corpo começa a, tipo, pegar no tranco. Eu acho que é muito difícil, porque eu me cobro muito, sim. Tem dia que a ansiedade também não me deixa trabalhar, aí eu tenho também, né? Isso que eu falei, que eu comecei a meditar, eu já dou uma respirada mais funda, eu já faço uma coisa que eu me entendo, né? Ou a questão do autoconhecimento. Só que tem cliente que, tipo assim, foda-se, você é ansioso? Toma um remédio ali e entrega a minha demanda. É claro, casos extremos. Eu tô indo de uma ponta bem extrema a outra ponta bem extrema. A questão da culpa, eu acho que o pessoal tem que entender que, primeiro, isso tá muito associado aos comentários de fora que as pessoas fazem sobre ansiedade e depressão e bipolaridade, né? As pessoas acham que é tudo charme. Isso aí é charme. A pessoa tá, sei lá, zoando, a pessoa tá fazendo draminha, não tá querendo trabalhar, tá fazendo corpo mole. E eu acho que tem que procurar ajuda sim. E se conhecer, porque se isso piorar, vira esse ciclo essa bola de neve. Você não consegue trabalhar, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada. Aí você tem um piripaque mesmo, isso é fato. É que o problema é que isso é uma doença invisível, entendeu? Se você visse alguém sei lá, a pessoa enfiou um ferro na cara e tá com aquela marca na cara pro resto da vida, a pessoa vai falar assim, pô, a pessoa tá ali visível, entendeu? Que aconteceu alguma coisa. Tem doenças que são visíveis, então não adianta, depressão, ansiedade, tudo isso são doenças que ninguém realmente dá valor até ter. Eu já vi muitos casos de pessoas que, tipo, falam que depressão não é nada, que não é algo, daí passa alguns anos, daquela mesma pessoa que falou que depressão não era nada, ela teve depressão, e de repente virou algo, de repente aquilo virou uma realidade. Eu já vi isso acontecer, entendeu? E aí é o lance da empatia, né? Cada um daqui de nós aqui, a gente tá lidando com nossos problemas. A gente tá aqui gravando, o Henrique tem os problemas dele, o Walter, eu, a Dani, todo mundo aqui
todo mundo tem os seus problemas. A gente tá criando uma bolha, assim, fala, por essa 1h30, 2, eu não terei os meus problemas aqui, eu vou fazer essa gravação. Mas acabou a gravação, a gente vai voltar a lidar com isso. É isso aí. É o foco no presente, né? Que é muito o lance que a meditação tenta trazer pra gente, né? O mindfulness ou alguma coisa do tipo, do cara estar presente, né? Em vez da a ansiedade é uma coisa que faz tu viver no futuro, né? Tu tá sempre pensando, mas e se acontecer isso? Se acontecer não sei o que? Tá, peraí, e se? Para, velho. Para. O que tá acontecendo agora? O que tu pode fazer agora quanto a isso? A ansiedade é muito tentar controlar algo que tu não pode controlar, né? Só segura um pouquinho que eu quero que o Valtinho fale um pouquinho mais, porque antes o Valtinho começou a falou a respeito de família e amigos, mas ele não deu o parecer dele ainda sobre se ele é ansioso ou não. Tô curioso pra saber. Tu é ansioso, Valtinho? Cara, engraçado. Eu tenho picos de ansiedade, mas eu tô longe de me considerar um cara ansioso. Acho que até tem um comentário curioso do Luedi, ele comentou lá no teu post do aparelho, você perguntou, né, você é ansioso e tal, já adiantando esse podcast aqui. Aí o Luedi comentou assim, eu sou muito ansioso, não sei o que, mas não sou tanto como o Walter que vai parar em hospital. Só que ele confundiu uma parada que eu falei. Na verdade, eu não vi esse comentário do Led, cara. Foi agora, antes da gente começar o podcast. Tá. Eu nunca fui parar em hospital com crise de ansiedade, por exemplo. Eu nunca fui parar porque eu tô nervoso, ou porque eu tô ansioso, ou porque meu coração tá disparado. Até porque, como eu falei, eu tenho exemplos na família que me fizeram aprender a lidar com esse tipo de coisa. Então isso é algo que eu com certeza evito, né? É claro, eu já fui parar em hospital por imunidade baixa depois de ficar trabalhando igual um maluco, mas porque eu quis mesmo, né? É por causa do perfeccionismo, né? É outra doença que tu tem, né? Eu sou um pouco... outra doença. Eu sou um cara agitado. Por exemplo, você faz lá, eu tô trabalhando num vídeo que eu fiquei 70 horas fazendo um vídeo, e ao mesmo tempo uma outra marca que eu fiquei 60, 80 horas trabalhando num projeto de marca. E mesmo assim, sem extrapolar, porque eu não trabalho até de madrugada, não. É raro. Hoje foi uma exceção. Mas eu gosto. O carnaval chegando. São coisas que eu gosto. E o carnaval chegando. Mas enfim, são coisas que eu gosto de fazer, e como eu gosto de fazer, eu me dedico muito e fico cansado, né? O corpo, ele não aguenta. E aí vem a parte do exagero. Mas ansiedade mesmo, cara, eu tenho um familiar que já ficou mais de 15 anos sem sair de casa, cara. Porque ele tinha síndrome do pânico. Sem pisar na rua. As pessoas tinham que comprar tudo pra ele. Comprar mercado, comprava pra ele, levava pra ele. Enfim. E dentro de casa, eu convivi mais de 20 anos levando um familiar no hospital achando que ele tava morrendo. Por mais de 20 anos. Então, assim, a pessoa acordava de madrugada, batia na minha porta e falava, eu tô morrendo. E eu tinha que carregar pro hospital, entendeu? E chegava no hospital, não tinha nada. Então, eu meio que tive que evitar a me tornar essa pessoa, entendeu? Eu não podia me tornar essa pessoa. E aí vem vários exercícios que você faz, né? Eu já comentei aqui que eu nunca fiz meditação nem nada, mas eu fui obrigado a aprender. Tem vários exemplos pra dar, cara. A Dani falou que ela não perde o sono, né? Cara, se tem uma coisa que eu valorizo na minha vida é meu sono. E eu tive que aprender a valorizar isso, porque quando eu era moleque também, lá onde eu morava, tinha um videokê em frente à minha casa, um bar com videokê. E o videokê virava a madrugada. Que presente, hein, cara? Isso aqui é vida, hein? E eu tinha aula, eu estudava na Barra da Tijuca, quem mora no Rio vai entender. Eu estudava na Barra da Tijuca, morava em Nilópolis, pegava na Barra da Tijuca, acho que era 7 e pouco da manhã, 8 horas. Então, para isso, eu tinha que sair de Nilópolis 5, e eu não dormia. Ou quer dizer, ou eu dormia, ou eu aprendia a dormir, ou eu ia virado, né? Eu cantava. Então eu tive que me obrigar a aprender a dormir em qualquer circunstância, cara. Estando com problema, estando com barulho. Depois, há pouco tempo atrás, acho que isso o Henrique sabe, não tenho certeza, eu desenvolvi uma parada chamada tinnitus, que é um zumbido constante no ouvido. Eu comecei a ter isso em 2013, nos 2 ouvidos. E é um negócio que assim, um é igual um... E num barulho tem uma frequência, ou em um ouvido tem uma frequência, no outro ouvido tem outra. Tem gente que se suicida por causa do tinnitus. É uma parada muito bizarra, porque você convive o tempo todo com barulho dentro da sua cabeça, entendeu? Então, se eu não aprendesse a controlar isso, e teve uma época que eu tava ficando realmente maluco, porque você entra em desespero. Aí sim, eu fui em tudo quanto é médico. Fiz exame no ouvido, na cabeça, na coluna, no dente. Eu ranquei dente por causa desse barulho, cara. Porque chegaram a me falar que podia ser dente. E aí teve uma hora que eu falei, cara, ou eu aprendo a conviver com isso, ou eu tô ferrado, né? Então, assim, eu tenho um autocontrole muito grande para vários tipos de situações. Mas é claro, eu não tô imune, né? Eu tenho meus momentos de crise, sim, mas não me considero uma pessoa ansiosa. Acho que a gente pode mudar o nome desse podcast, hein? Tipo, casos tensos da síndrome do pânico, ou sei lá. Ansiedade ao extremo. Uma outra coisa que eu devia ter dito isso no início do programa, né? Loucos. Eu devia ter dito isso no início do programa, mas acabei esquecendo que aqui não tem nenhum é psicólogo, a gente não é médico, né, pessoal? Aqui a gente tá falando de como a gente lida com ansiedade
ansiedade, como a gente percebeu o que é ansioso e o que a gente faz a respeito disso, né? Então, se persistirem os sintomas, aí um médico deverá ser consultado, né? É importante. Cara, uma dica que eu acabei não dando, esse negócio da Dani falou que ela não perde o sono por nada. Aqui em casa, quando a gente tá com algum problema e tal, às vezes a minha mulher perde o sono também, eu também, né? Às vezes a gente acaba perdendo, mas eu sempre dei essa dica pra todo mundo, não só aqui em casa, mas pra qualquer amigo. Na hora de dormir não é lugar pra você carregar problema. Você não tem que carregar problema nenhum pra cama, entendeu? Então eu posso estar com o problema que for. Se eu percebo que eu tô pensando em qualquer besteira na hora de dormir, eu tenho que mudar o foco. Cara, eu começo a viajar de uma forma, eu começo a pensar em coisas boas que aconteceram no dia, ou coisas boas que aconteceram em dias anteriores, ou em momentos bons da minha vida. É tipo um exercício mesmo. Eu começo a pensar em coisas boas, em objetivos que eu quero, que são bons objetivos, né? Coisas boas pro futuro. Então, assim, eu me obrigo a pensar em coisas boas. Até em pensamentos de quando eu era criança, cara. Pô, vou dar aqui um exemplo idiota, tá? Eu, quando era criança, uma das coisas que eu mais gostava de brincar era de fingir que eu tava voando. De super-herói, sempre gostei dessas brincadeiras. Cara, até hoje eu uso isso. Eu lembro de mim criança fingindo que tava voando. Ou eu lembro de mim criança e penso em mim voando. Tipo, que era uma coisa que me agradava muito quando eu era criança. Então, eventualmente, eu acabo dormindo. E aí, quando eu vejo já de manhã, e o problema... Eu volto a pensar no problema já quando eu tô acordado. Isso é legal, cara. Tem um ritual pra dormir, né? Eu normalmente faço... Até eu não tava fazendo isso, mas agora acabei voltando a ter um outro hábito que acho que não é muito saudável, que é coloca um Netflix, deixa o Netflix rodando ali, uma série, algum filme... Às vezes até que eu já vi, sabe? Só pra deixar rodando pra apagar. Só que daí eu durmo e fico ali, se o filme tem 2 horas, eu fico com 2 horas dormindo e ouvindo aquele barulho, né? Então é um sono que não é tão relaxante quanto se não estivesse ouvindo nada. Então essa tua dica aí é muito mais valiosa, né? Deita na cama, sem barulho nenhum e começa a pensar numa coisa legal. Tem até pra quem gosta, né? Tem alguns tipos de... É tipo uma meditação, meio que em paralelo, né? Que o pessoal faz, que são tipo induções de pensamento que você faz enquanto você tá dormindo, sabe? Você deixa o cara, tipo uma trilha falando coisas positivas. Sim. É meditação Tem aplicativos pra isso. Tem até, eu posso deixar aqui no link depois, que é um que de vez em quando eu uso, assim, que falam que até quando o teu subconsciente, de novo, né, nós não somos cientistas, nem médicos, nada, mas dizem que o subconsciente, ele tá ainda alerta mesmo quando você tá dormindo. Então, se você tá assistindo um Walking Dead e deixa rolando lá, cara, o seu subconsciente tá absorvendo aquilo. Tá em perigo. Mesmo, tá acompanhando aquilo mesmo quando você tá dormindo. Ok, mas isso que o Vini falou de induzir pensamento, eu às vezes eu faço isso também. O Walter, quer dizer, não sei, não lembro quem foi. Eu acho que em ansiedade tem esse negócio de curta memória também, né? O meu desenho, assim, da vida inteira que eu mais amorzinho é o Laboratório de Dexter. Inclusive eu tenho uma tatuagem do Laboratório de Dexter. E às vezes quando eu tô começando a pensar coisa assim errada, coisa meio esquisita, principalmente porque eu tenho muito medo de filmes de terror. Daí, velho, eu vou deitar, eu começo a ver essas imagens na minha cara e falo, agora não. Aí eu começo a pensar em um episódio do Laboratório de Dexter. E aí eu vou lembrando de coisas e aí eu durmo, fazendo justamente isso, assim, lembrando de coisinhas boas que me deixam relaxada, sabe? Legal. Sabe como é que eu acabei com tinnitus, cara? Em um momento eu tentei botar esses áudios de natureza, não sei o quê, pra ouvir o barulho da musiquinha, né, do celular e não do zumbido. Chegou um momento que eu tive que aceitar. Eu falei, não, eu tenho zumbido, eu vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida. Então tá, como é que eu faço pra resolver isso? Eu comecei a dar ritmo pro zumbido na minha cabeça. Então se o zumbido ficasse eu ficava eu ficava botando umas baterias. Fazia um beatbox. Eu inventava uma coisa desculpa, com aquele ritmo na minha cabeça. Cara, desculpa, quando você faz esse eu lembro do Charlie Brown, cara. E, cara, vou te falar, o tinnitus, o problema dele, ele é mais forte quando você tá ansioso. Então, por exemplo, se num determinado momento eu tiver com muitos problemas ao mesmo tempo, o zumbido volta. E quando o zumbido volta, se você começar a pensar muito no zumbido, ele só piora, porque você vai ficando cada vez mais ansioso, né? Então é por isso que eu tenho que me obrigar a ter um controle, porque quando eu começo a ouvir o zumbido é porque eu sei que eu tô com problema. Então eu tenho que buscar solucionar esses problemas pra sanar o meu zumbido. Então é mais ou menos isso. Esses sinais aí é curioso, né? Eu percebo que eu tô ansioso, se eu começo a balançar a perninha, né? Como a gente já falou, inclusive agora estou balançando, estou muito ansioso, mas tem uma outra coisa que eu vejo que daí é um outro que tá no ápice, tá no patamar da minha ansiedade, é quando o meu olho direito, a pálpebra, começa a dar umas contraídas, assim, sabe? O meu também faz isso. Cara, aí eu vi, tô trabalhando demais, tô dormindo pouco, preciso relaxar, preciso desligar um pouco. E, cara, é engraçado assim, se eu tomo, por exemplo, muita guaraná e café numa semana, é
batata. Vai começar o meu olho a piscar. Então também tem esse lance dos alimentos, assim. Começar a cuidar, cara, café... e isso é energético, cara. Eu tive uma crise de ansiedade por causa de energético. Energético também, né? Então, Tem Guaraná na composição do energético. Se você já se considera uma pessoa ansiosa e tu toma café, energético, essas com a Coca-Cola, tu não vai aguentar não, cara. Eu não bebo café, mal bebo refrigerante, é muito raro beber refrigerante hoje. Já bebi muito, mas nunca gostei de Coca, por exemplo, e quase não bebo refri mesmo, normal. Pra não dizer que eu não bebo café, cara, eu devo beber uma xícara por semana, assim, no final de semana, depois de um almoço. Nossa, velho. Eu também. Café, eu também. baldes de café aqui. Quem tá com as unhas na mão inteiras, nas duas mãos? Alguém? Eu não roo Cara, unha. eu nunca ruí unha, Então é um dos sintomas. Mas eu aí, não vou, eu também não, eu tiro com a outra mão. Eu vou arrancando a unha assim com a mão. Caraca. A Thalita já não tem unhas. Nossa! Eu já não tenho mãos. Eu mexo no mouse com o teclado com a testa. Mas, Dani, vamos passar a bola um pouco pra Dani. Dani, também tem esse espasmo no olho aí, não? Tenho. Mas assim, tem algum tempo que eu não tenho, o que é uma coisa muito boa. E foi depois que eu comecei com essa coisa de meditar, de me policiar, tipo assim, de ver que, como o Vini falou, essa coisa da culpa, tipo, às vezes quando você tá com muito trabalho, assim, cara, eu preciso entregar, preciso fazer isso, você tem 10 coisas pra fazer num dia, que você sabe, obviamente, que você não vai completar aquelas 10 coisas no dia, porque não é humanamente possível, mas você fica naquele desespero, não, eu não posso, eu tenho que entregar ao cliente, eu tenho que mandar um e-mail, sabe, de eu prestar atenção desses meus momentos e parar, respirar, sabe, aprender a ligar o foda-se também, sabe, de pensar, cara, não tem jeito, existem tantas horas no dia, eu sou capaz de fazer tanto de trabalho, eu vou mudar esse prazo pro próximo trabalho, mesmo se o cliente ficar insistindo ou falando, eu vou ser firme, vou dizer, não, eu não posso começar o trabalho antes do dia tal, começar a realmente ter consciência sobre essas coisas pra diminuir a ansiedade. Aí tem um tempo que meu olho não faz isso, mas, cara, eu lembro quando fazia e me incomodava demais, ele ficava tremendo aqui, sabe? Era o olho e o braço direito, o tríceps. Ficava sozinho, eu tava lá trabalhando e ele ficava sozinho. Contraindo. Cara, bizarro, né? Era horrível. Cara, a dica do foda-se é ótima. O foda-se tem que ser um mantra na vida de todo mundo, cara. Legal, todo mundo foda-se. deveria usar o foda-se em vários momentos. Desculpa repetir tantas vezes esse palavrão, mas é algo que Walter exercito Matos bastante. fala palavrão? Que isso, cara? Não, na verdade eu botei uma Essa eu não dublagem aqui. Eu tinha um play aqui. Revelações. Um outro cara falando, mas nessa hora eu dou um play, aí a voz de outra pessoa, entendeu? E eu só tô emendando com a minha voz depois. Mas ligar o foda-se, né? Eu comecei a identificar muito a minha ansiedade nisso, assim, de eu querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fiz isso, fazer muita coisa ao mesmo tempo. De tipo, tá falando aqui, tá, sei lá, desenhando alguma coisa, aí eu vejo que eu tenho que arrumar alguma coisa, eu levanto e boto lá, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu me pegar também quando eu começo com isso e falar, você faz uma coisa de cada vez. E porque, inclusive, é mais produtivo fazer uma coisa de cada vez. A gente tem essa ilusão de que ser multitask é ser produtivo e não é. Quando você pega uma coisa de cada vez, você ataca de verdade uma coisa de cada vez, você é muito mais produtivo. Eu acho que tem um lance de orgulho também, né? Falar assim do meu começo na carreira, assim. Cara, como eu me orgulhava de fazer coisa pra caralho e rápido. Tipo, eu me sentia, tipo assim, sabe, como um atleta. Assim, eu ia pro trampo, eu era o cara que mais entregava, o cara que mais fazia, que mais, sabe, eu tinha um orgulho idiota, assim, sabe? Um orgulho de... É igual esse culto do café. Tipo, quem gosta de... Eu não tomo café, porque café não me faz muito bem. Mas... Não fala mal de café nesse programa, vou dar na tua cara. Não vou falar mal. Não vou falar mal. Mas só que eu acho que, assim, existe um culto a você se fuder. Já que a gente tá falando palavrão, vou fazer um pouquinho mais. Mas só que existe um culto a você ser o herói que saiu destruído da batalha. E venceu destruído. Sim, Tomou sim, mas... 5 canecas de café e... O rito errado é a agência de propaganda ter que exercer esse papel, que você tem que dar seu sangue ali. Isso aí que eu acho errado. Mas assim, aí você começa com o lado pessoal. Que nem a gente, nós como freelancers, nós somos uma pessoa sozinhas, sem competição, vamos dizer assim, um paralelo, né? Mas quando você vive o ambiente de uma agência, assim, você está em competição com outras pessoas, aí você começa a olhar o cara do lado, e aí você fala, entende o que eu quero dizer? Existe esse incentivo a você, tipo, realmente, assim, dar o seu, é um ambiente, melhor. É um ambiente que cria essa cultura, assim, que cria isso. É um ambiente, né? Que não seja um ambiente não saudável, né? Não que queira o seu melhor, mas que quer tirar tudo de você. É a sua alma. É quase isso. Eu não quero falar mal de agência nesse sentido, mas... eu posso falar, então? Você pode falar o que você quiser. Velho, a agência é uma bosta. Eu até gaguejo, de tanto ódio que eu tenho,
justamente dessa cultura. Tipo assim, a sensação que eu tenho quando a gente entra pra uma agência é justamente isso, Vini. Entra, dá o seu sangue, porque, cara, não tem nada. Tipo, quando você forma, você ganha um diploma, não é uma espada. Se você ganhar uma espada, tipo assim, ok, pelo menos você pode sair matando, arrancando cabeça, que é minha vontade diária, mas isso não vem ao caso. Mas, tipo assim, você ganha um diploma. E aí a gente entra na agência justamente com esse sentimento. Você tem que ficar aqui até 2 horas da manhã, sim, porque você é um designer, porque você é um publicitário, e você tem que dar o sangue, e você tem que, tipo assim, parece que tem um dementador, saca? A agência é dementador, gente. Vamos refletir sobre esse momento. A agência é um dementador que fica na frente da gente, sugando toda a energia vital. Falo mesmo. Não, a gente tem que aprender o nosso próprio espectro patronum, né? Eu só quero aproveitar aí o gancho para agradecer todas as agências que depositaram corretamente meu FGTS lá, que eu vou poder sacar agora e vou comprar uma bicicleta. Muito obrigado, agências. Muito bom, muito bom. Eu tive uma experiência parecida com a da Tatá, cara. O dono da agência, ele era agência de publicidade também. E o cara era nesse nível aí. Eu não tenho muitas referências, então eu não posso generalizar. Não sei se são todas assim, imagino que não. Acredito que não, lógico. Mas tem um pouco dessa cultura mesmo, né? De sair 2 horas da manhã. Eu trabalhava bem longe do local onde eu moro. O cara não oferecia, sei lá, comida. Tipo, pô, ficou até mais tarde, vamos pedir uma pizza pra geral comer. E era assim, tipo, não, hoje todo mundo fica aqui até terminar. Não era assim, hoje quem pode ficar? E aí, quem pode ficar? Não, era a ordem. Hoje todo mundo fica até terminar. E aí o cara saía pra jantar, voltava, a gente tava lá, trabalhando. E depois não dava assim, como é que tu vai embora pra casa? Não interessa, tu vai do jeito que quiser. Isso, cara. Várias vezes. Mas o pior é que isso se espelha, e isso passa pra vida freelancer também. Porque a gente começa a lidar com essas agências. Esses caras são nossos clientes também. Então, de alguma forma, decidi virar freelancer porque eu quero, quando eu vou me esforçar, quando eu vou virar noite, é pra mim, é pro meu negócio, é pro meu interesse. Só que você tá virando noite por aquela pessoa que tá, tipo, com uma necessidade que às vezes não é uma necessidade. E isso que gera ansiedade. Eu descobri, é meio frio, é meio cruel às vezes, só que eu tenho clientes que eu tenho que olhar pra que eu tenho pra entregar. Sei lá, tenho 5 jobs pra entregar essa semana. Aí eu tenho que olhar quem realmente tem uma necessidade. Eu sei que eu não vou conseguir entregar os 5 que eu tenho pra entregar essa semana. Então eu tenho que olhar e falar assim, quais que eu vou conversar com eles e ver como é que tá o planejamento, como é que tá a questão de conteúdo, quando que isso vai pro ar, quando que isso vai realmente virar um projeto. Eu tenho um projeto meu, cara, que, tipo, tá 1 ano e não sai, cara. E, tipo, por culpa de conteúdo, entendeu? Que não é culpa do meu planejamento, é culpa do cliente em si, sabe? E aí, imagina que eu viro uma noite por esse cara pra fazer uma apresentação só pra parecer bonito pro cara que vai apresentar, entendeu? Então, às vezes a gente quer dar o nosso melhor, e é o lance da culpa que eu falei. A gente fica sentindo, eu tenho que entregar tudo no prazo. Pô, ótimo, você tem que entregar tudo no prazo. Mas talvez o seu prazo possa ser renegociado, talvez. Talvez você possa chegar a conversar com aquela pessoa e falar, olha, essa semana não vou conseguir te entregar aquilo, vamos renegociar isso, porque senão você vai ficar maluco, cara. Você vai ficar doente, seu corpo vai ceder. E aí você não vai conseguir entregar nada, né? Ou você vai entregar qualquer coisa pra entregar. E não querendo estimular a galera a rebeldia, não, mas só pra completar o assunto, eu não fiquei lá muito tempo nessa agência, não. Eu saí em 3 meses. O meu período de experiência era 3 meses. Eu saí faltando 1 dia pra vencer o meu período de experiência. E eu cheguei, na hora de ir embora, eu falei tudo que eu não gostava pro cara. Ó, eu não concordo com isso, não concordei com a sua atitude no dia tal, não concordo com isso, e eu estou indo embora hoje. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, você não vai embora hoje mesmo, você tá com uma porrada de coisa pra fazer, tem isso. Eu falei, não, eu não tenho não, meu prazo de experiência vence hoje, eu vou embora a hora que eu quiser. E eu fui embora, deixei o cara lá. Tá certo, tá certíssimo. Eu acho que pra deixar bem claro pra galera que de repente... Ainda estiquei a mão dele, falei, ainda fiz assim, agradeço a oportunidade, estiquei a mão, o cara nem apertar minha mão, apertou. Eu falei, então tá, então, tchau. Vixe, Pra galera, assim, que é nova, de repente tá ouvindo, tipo, gente, isso é um absurdo, está errado. Cara, não interessa que se as pessoas fazem isso no mercado, não está certo ser assim, entendeu? Mas vamos focar na ansiedade, pessoal. Aí a gente tá tem mais uns 15 minutinhos, mais ou menos. A Dani também precisa sair, Tatá, Walter, tá todo mundo... Eu tô de boa, vai, não tá... Não, eu queria trazer um ponto que eu não sei se você botou na pauta, mas que eu acho que é legal a gente pensar também, que como a ansiedade, às vezes, pode ser uma coisa positiva, porque a gente tá falando muito da ansiedade como uma coisa negativa. E realmente, quando a ansiedade prejudica seu trabalho, ela é ruim. Quando ela te dá mal-estar, obviamente, ela é ruim. Mas ela também pode ser... Você também pode estar ansioso
ansioso por uma coisa positiva. Por exemplo, eu posso estar ansiosa pelo início de um job novo, de um emprego novo. Eu posso estar feliz com aquilo, ansiando por aquilo, e aquilo te dá energia para passar pelos dias, para fazer o que você tem que fazer, te dá energia para programar o que você tem que programar e trabalhar. Então, eu acho que é uma forma, assim, legal de olhar também. Porque nem sempre que você está ansioso é ruim. Você pode estar ansioso e conseguir transformar isso em energia. Para mim, a minha ansiedade sempre foi muito, assim, muito transformada em energia. Eu sempre ouvi muito das pessoas, tipo assim, pô, como é que você faz isso? Pô, a Daniele corre, como é que você dá conta de tudo isso? Transforma em energia, e eu fui descobrindo como fazer isso pra mim. É a questão do autoconhecimento que o Vini sempre fala. Então, a corrida foi uma coisa que me ajudou pra caramba, porque na corrida eu descarregava essa coisa da a ansiedade ruim, assim, a ansiedade demais, e aí eu ganhava energia, e aí eu conseguia me acalmar pra ir usar essa ansiedade de forma positiva, pra fazer as coisas que eu quero fazer. Agora aí tu tocou num ponto bem importante, que é o esporte, né? Uma coisa que eu faço também é caminhar, né? Eu caminho 2 horas por dia, quando possível, e isso já ajuda a baixar bastante a minha ansiedade, assim. Eu não sei de onde vem a minha ansiedade, se é excesso de energia, o que é, mas depois de 2 horas de caminhada, chego em casa, me organizo, paro um pouco, descanso ali uma meia horinha e vou trabalhar, parece que eu tô na vibração correta pra trabalhar, sabe? Então, esse lance do esporte... Se a cabeça não para, o negócio é cansar o corpo. Cara, ultimamente, cara, eu vou fazer esse ano 35 anos, né, Valtinho? Então, o cara já... o cara vai se conhecendo com o tempo. Eu era muito ansioso no passado, assim. Hoje eu já tenho uma certa... Tô conseguindo conquistar uma certa serenidade. Talvez algum dia eu atinja o nível Jedi aí do Walter Matos, assim, que é um cara sereno, né? O Walter é o que menos dá trabalho na edição, cara. O Walter, ele dificilmente tem que corrigir algo que ele falou. Hoje ele falou que ia gaguejar porque tava cansado. Duvido, cara. Quero ver depois da edição. Mas só pra finalizar o que eu quero dizer ali, eu fiz o link com a caminhada, só pra dizer as coisas que eu faço e que tem me trazido um pouco mais de foco pro presente e tem me ajudado a ser um cara menos ansioso. É o lance da meditação que a gente falou. Tenho também tentado fazendo um link antes com o que a Dani falou da gente ser multitarefa. Uma coisa que eu sempre fazia, por exemplo, era almoçar olhando algum vídeo, olhando alguma coisa. Hoje eu não. Cara, eu vou almoçar. Eu sento no silêncio e como no silêncio. E sempre fico tentando me trazer pro presente, assim, quando eu tô preocupado com alguma coisa do trabalho. Não, agora eu tô parado aqui, eu tô almoçando, tô comendo, tô cortando a carne aqui pra tentar focar no presente. Outra coisa que me ajuda muito é a leitura também, cara. Livro. Voltei a ler esse ano com tudo. Todo dia leio, nem que seja 5 páginas de um livro. Pego 10 minutos, cara. 15 minutos. Isso me traz um foco, cara, incrível, assim. Eu vejo que a leitura e meditação, e mais as caminhadas, eu começo a perceber, por exemplo, assim, uma coisa que eu também me obriguei de uns tempos pra cá, é a questão de começar a acompanhar mais política. Eu era um cara totalmente alienado sobre isso. Não sabia nada que estava acontecendo. Hoje já sou um pouco mais informado. E no passado, quando eu tentava ler alguma notícia de política, eu me perdia. No segundo parágrafo, eu não sabia o que eu tinha lido no primeiro. Nossa, o que tá acontecendo? Peraí, tem que ler de novo o primeiro. E assim era um looping. Tinha que ler de novo, porque eu não conseguia prestar atenção, não tinha foco nenhum no que eu tava lendo. Então, com caminhada, meditação e leitura, hoje eu vejo que eu leio uma notícia inteira totalmente focado, assim. Então eu vejo que tá trazendo resultado. Ler também é uma coisa ótima para ansiedade, mas especialmente também ler livros não relacionados à profissão, trabalho, nem nada, porque a leitura te transporta para um outro mundo, assim, e aí você consegue se acalmar, você consegue sair daquela confusão que tá na sua cabeça e ir para um outro mundo, e você fica muito mais tranquilo. Vai fazer mais de um ano agora que todo santo dia eu leio antes de dormir, nem que seja uma paginazinha antes de eu começar a desmaiar. Eu leio, e sempre, assim, nada relacionado ao trabalho. Eu leio as coisas que eu gosto. Cara, é muito legal, é muito eficiente também, assim, pra me ajudar a me tranquilizar. Ele, antes de dormir, é comprovado que faz bem, né? Que contribui para um bom sono e tal. Lógico que deve depender do tipo do livro, mas realmente ajuda. Eu não leio Stephen King, nem nada assim. E a Tatá? Não, gente, não consigo ler. Não consigo ler. Eu acho que a gente pode fazer um outro podcast depois sobre distúrbio de déficit de atenção. Não consigo. Caralho, gente, eu não consigo. Eu estou lendo, não consigo nem falar. Eu tô lendo ao mesmo tempo 1, 2, 3, 4 livros. Tipo assim, que eu começo, aí eu paro, aí eu começo, eu paro. Tipo, eu não consigo, gente. Eu não evoluí. Não sou um ser humano evoluído que eu consigo parar e ler. Beleza, eu leio. Eu leio 3 páginas com muita atenção. Depois da 3ª página eu já não sei mais o que eu tô lendo. Eu já esqueci tudo que eu tô lendo. E aí eu tenho, né, a tática do post-it e do marcador de texto. Mas aí depois, que eu não sei por que eu marquei. Mas por que eu marquei isso aqui? Qual que é o sentido de eu ter marcado isso aqui? Aí eu posso tirar minha roupa de Jedi e falar que eu sou um pouco parecido. Com
série, principalmente, Ai, de graças televisão. a Deus. Então, por exemplo, eu começo a ver uma série hoje e tô me amarrando. De repente, alguém chega pra mim e fala de uma outra série que é muito boa. Eu começo a ver essa outra. Quando eu vejo, resumindo, eu tô vendo 10 séries ao mesmo tempo e eu já esqueci da primeira. Então, por exemplo, por que eu tô vendo Walking Dead hoje? Por que eu vi hoje no almoço? Porque eu tinha parado há meses atrás e eu não lembrava, porque eu já tava vendo outras. Entendeu? Então, nesse ponto, eu também sou um pouco assim. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas não me sinto, de forma alguma, não tenho uma sensação claustrofóbica em relação a isso. É só uma questão de gostar realmente de querer enxergar muita coisa ao mesmo tempo e fazer ao mesmo tempo. Lógico que isso pode fazer algum mal, caso utilizado em excesso, né? Mas eu não sei se, na verdade, o distúrbio de déficit de atenção vem de ansiedade, né? Porque, tipo, se você for pensar, é um looping contínuo. Você tem distúrbio de déficit de atenção, aí você fica ansioso porque você não consegue prestar atenção. Aí você não presta atenção porque você tá ansioso. E aí você... Eu me perdi. Como é que é? Você não consegue... Mas é o lance da culpa, né? É o lance da culpa, né? É cíclico. É cíclico. Mas antes tu falou que tu consegue ler 3 páginas. Mas ok, leu as 3 páginas, aceita que tu não consegue ler mais, deixa o livro de canto. Já aceitei. Já tô trabalhando ou então você trabalha como isso como uma atividade física, quase como uma musculação. Você começa com 3, daqui a um tempo você começa com 4. Eu já tô fazendo esse rolezinho. O problema é você ficar um ano lendo as mesmas 3 páginas. Aí não dá, porque você não lê. Mas aí nesse caso eu acho que Mas aí a é mesma na marmota, né? Deixa eu perguntar pra vocês sofrem com excesso de informação? Por exemplo, no Facebook, cara. Facebook é um negócio que tu começou a girar o feed ali, tanto do Facebook como Instagram, até Twitter. Exatamente. Facebook é Inception. Tu entra na foto de um que te leva pra um texto de outro, que te leva depois, o mundo já tá em câmera lenta, né? Você já tá passando mais tempo e você não percebe que você tá ali há 5 horas, né? Então, Facebook é algo que eu mantenho desligado hoje o dia inteiro. Eu só respondo Facebook pelo celular. Eu não ligo mais no computador, por exemplo. É só celular. Eu não entro na página principal lá do Facebook, o feed, né? O mural do Facebook. Não entro. Só me faz mal. Assim, eu fico ansiosa, eu fico agitada, eu perco tempo, eu não uso. Perde tempo. O que eu percebi é que, assim, não só a rede social em si, mas, por exemplo, só o próprio WhatsApp e o Messenger, pra mim já é um problema. Então, por exemplo, que nem eu tô trabalhando com um pessoal na Califórnia, eu fiz alguns contatos na Austrália, na Ásia, aqui na Europa. Então eu tô com um cliente em qualquer fuso. Então, não importa o momento do dia, alguém está acordado para me cobrar alguma coisa. Caramba. Confuso. Caramba, velho. Mini confuso. Complexo. Nosso primeiro ano nômade, eu não pegava chip de celular quando eu passeava. Então, quando eu tava na rua, tipo, quando a gente tava no restaurante, mas tinha um Wi-Fi aberto, assim, eu ia lá e pegava ali, mas eu não peguei chip de 3G, para justamente eu não ficar dependente disso e verificando. Na Ásia, como na Ásia é mais complicado ficar sem, a gente pegou internet, então, cara, você acaba ficando verificando o tempo todo, chegou um e-mail, chegou uma mensagem, chegou alguém falando, querendo alguma coisa, algum cliente teve uma dúvida. Então você fica o tempo todo também, às vezes no seu dia, focado em atender a carência de clientes do que realmente trabalhar. A internet, ela ajuda muito nesse sentido, mas ela também, assim, ela te aprisiona, né? E falando em produtividade, né, o que eu faço hoje é eu deixo o celular longe, né, longe o suficiente para eu ouvir uma chamada, mas também não perto o suficiente para me atrapalhar e pegar por qualquer motivo, né? Então, enquanto eu tô no meu cronograma, é aquele esquema que a gente já falou uma vez, né? Eu boto ali 40 minutos, eu tenho que estar focado nessa função aqui. Esses 40 minutos, cara, eu só vou mexer no celular se alguém insistir. Aliás, de preferência, coloca até toques personalizados para pessoas de família. Isso é legal fazer porque você sabe quando a chamada é de realmente alguém que você precisa olhar. Mas fora isso, cara, eu me mantenho concentrado aquele tempo todo ali enquanto eu tô trabalhando e o celular fica lá. Aí eu me dou 5 minutos, 10 minutos depois para dar uma olhadinha, jogo algum joguinho no celular, coisa boba, depois volto para os outros 40, 50 minutos de produção. É isso aí, pessoal. Vamos fazer uma rodada final aí, fazer um apanhado sobre ansiedade. Quem quiser já pode deixar seus links também, aquela coisa como de praxe já aqui no Aparelho Elétrico. Começar com a Dani, né, Dani? E aí, mais alguma coisa sobre ansiedade? Um mantra que eu meio que criei pra mim e que pra tentar lidar com essas coisas, com ansiedade, é assim, agir, não reagir. É porque na maioria das vezes a gente tá reagindo a alguma coisa externa, a gente tá reagindo a um e-mail do cliente, a gente tá reagindo a um feedback, e quando você reage, normalmente não é a melhor decisão que você pode tomar. Tipo essa coisa assim, o prazo vai estourar, então eu vou ficar virando a noite pra atender o prazo. E, cara, de repente, se você tivesse parado, pensado, falado com o cliente, cara, eu vou precisar te entregar isso um dia depois, tem problema? Acho que na grandíssima maioria das vezes não teria problema. Essa é a diferença entre reagir e agir. Então, procurar sempre
agir ao invés de reagir, e isso é você estar ali ligado no presente, né? Assim, conforme o problema se apresenta, em vez de você sair correndo para resolver ele, você se colocar no presente e agir sobre aquele problema. E aí, claro, como não podia faltar, eu tenho um TED Talk para sugerir, claro. ao vivo e a cores agora. E, na verdade, foi engraçado, gente. Ansiedade é o mal do século, porque eu fui dar uma pesquisada, sei lá, são 1000 TED Talks sobre ansiedade, de todos os tipos diferentes, assim, né? Mas teve um que eu achei que ele era divertido, assim, ele era bem humorado, eu achei legal, que é acho que ele é inglês, eu acho. Chama Neil Hughes, o cara, e o título, eu vou falar em inglês, porque a tradução tem que ser livre, que é Walking on Custard and the Meaning of Life. E ele criou uma alegoria para dizer o que é ansiedade, que ele diz que ansiedade é walking on custard. Custard é tipo um pudim em inglês, um molho, não sei exatamente o que é, mas para ter uma tradução livre para as pessoas entenderem, tipo assim, geleca. Imaginar que você tá andando numa piscina de geleca. Né? Geleca, para ser bem nerd, tá? Geleca é um líquido não newtoniano, que significa que quando você bate nele, ele fica rígido, quando você não bota pressão sobre ele, ele fica molinho. Então, se você anda em cima da geleca, se você ficar dando pancada na geleca com o pé, ela vai ficar dura e você vai conseguir andar. Se você parar, você vai se afogar na geleca e você vai morrer de uma das formas mais ridículas possíveis, né? Afogar numa piscina de geleca, imagina isso. Bom, já tô devagando. Mas o cara criou essa alegoria e ele fala de uma forma leve e divertida sobre como ele lidou com a ansiedade dele, né? Como é que ele foi percebendo isso, o que ele faz. Então, acho que é divertido de assistir. Eu depois passo o link pro Henrique. E o meu site continua lá o mesmo, com o Freelance Full Folio, danilima.com.br. No Medium, Dani Lima, ou então Chá com Design. Eu voltei a escrever agora em fevereiro, que as crianças voltaram para as aulas, né? Então, voltei a escrever. No Twitter, me segui Dani Lima. Instagram, Dani Lima Designer. Fiquei muito feliz de voltar a participar, viu, gente? Tava com saudade. Nós também, Dani. Obrigado. Nós também. E aí, Tatá? O que tu tem pra falar sobre ansiedade aí pra amarrar o assunto? Não, meu coração tá até disparado. Uma coisa que me ajudou muito foi meditação. Como eu já falei algumas vezes aqui, meditar realmente foi uma coisa que me ajudou muito. No começo foi muito difícil. Então eu acho que as pessoas, eu vou dar essa dica pra quem quer começar a meditar, mas tem muita dificuldade. Tem umas técnicas de meditação que você observa a chama da vela. Pra quem fecha o olho na meditação e começa a pensar em coisas completamente aleatórias, você olhar para a chama da vela ajuda muito a você se concentrar no processo de meditação. Eu comecei meditando pela chama da vela no YouTube. Tem muita gente também falando sobre isso, ensinando sobre essas técnicas. Eu vou passar uns links também para você, Henrique, aí você pode deixar aí pro pessoal. E tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que chama New Meditation Music. Um canal que é focado para músicas de meditação. Eu, particularmente, não gosto muito de sons de música de natureza, porque de repente eu começo a prestar atenção no sapo. Aí eu desenho o sapo na minha cabeça. E aí o negócio fica complicado. Mas esse canal, ele é muito bom, porque ele tem um lance mais instrumental e tem muito vocal. E uma coisa, quando você começa a meditar, você não precisa meditar meia hora na posição da flor de lótus. Isso aí eu acho que é um processo, sabe? É um caminho. Eu, hoje em dia, consigo meditar de 30 a 40 minutos. Só que foi um processo, sim, complicado. Ô, Tatá, me diz uma coisa, desculpa te interromper, já deixa tu continuar. Em que horário do dia tu costuma meditar? Eu medito todo domingo, antes de dormir. Porque quando eu medito, eu fico realmente muito relaxada. E aí eu aproveito o processo de meditação no domingo para pedir uma semana bacana, em que eu possa ter uma semana com paz, com tranquilidade e tal. Então eu geralmente medito no domingo e já medito e já durmo. E tem umas práticas que eu tenho, por exemplo, eu sempre bebo um copo de água. Tem uns toques meio esquisitos aí que eu tenho que me ajuda muito a relaxar. Bacana. Só que eu acho que isso é muito de autoconhecimento, porque eu não sou uma pessoa da manhã, eu não consigo meditar de manhã. Mas eu tenho uma amiga que medita todo dia de manhã de 6h30 a 7 horas da manhã. E pra ela é o melhor horário. Mas o meu horário é de noite. Eu acho que isso também é legal de cada um saber, sabe? Eu digito. Eu digito, é ótimo. Eu medito de manhã também. A primeira coisa do dia. Acordei, tomo um copo d'água e aí medito. Eu não consigo, assim, mesmo. Eu não tenho esse domínio, assim, ainda de conseguir meditar de manhã. Tô querendo meditar todo dia, pelo menos 10 minutos, mas eu ainda não consigo. E eu acho que o lance da meditação é você se respeitar, saca? Se você não consegue meditar de manhã, não força o seu corpo também a fazer uma coisa que talvez é muito nova pra ele. O
Meu corpo já acostumou. 1 hora do domingo é eu meditando de boa ali, e aí eu curto. Mas é um processo. Eu acho que o respeito também tem que envolver muito isso, sabe? Eu vou tirar uma foto. Eu tenho um budinha embaixo do meu monitor. O Buda é amarelo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Vou deixar aí também. Beleza. E eu voltei pro Twitter. Voltei a reclamar no Twitter. Tava com saudade. Muita gente falou que volta pro Twitter. E eu falei, ok. Voltei pro Twitter. Então, minhas redes sociais é Thalita Leferi em tudo. Instagram, Twitter e blá, blá, blá. Não vou fazer um Twitter da Amarelo, porque eu não consigo administrar esse tanto de tom. Eu tô lá. A Amarelo tá lá, tô lá reclamando. E os mesmos meios de comunicação, né? amarelocreativo.com.br, o canal. Agora eu tô fazendo 2 vídeos por semana. Pra quê? Não sei. Se eu vou conseguir, jamais saberei, mas a gente tá aí tentando. O que mais? Acho que só Instagram, Facebook, e se alguém quiser reclamar, conversar comigo, o Amarelo tá lá de portas abertas. E é muito bom, como sempre, participar. Estava ansiosa também pra gravar sobre ansiedade. Beleza, obrigado, Tatá. Menino Vini, o cara da Hungria. Cara, que responsa, né, cara? Esse episódio é um episódio tão legal, é um tema incrível, porque por mais que você não tenha uma propensão genética, familiar, cara, uma hora ou outra você vai ficar ansioso. Vai ser que nem a Dani falou, eu fiquei ansioso porque é um projeto tão legal. E às vezes quando parece um projeto muito legal, você começa a ficar, às vezes, pensando, pô, será que eu sou capaz de fazer isso? Pô, esse trampo tão grande caiu no meu colo, e aí isso começa a te sabotar. Então, cara, esse é um tema, assim, realmente muito legal. Eu fico muito feliz de fazer parte de alguma maneira. E eu acho que o que eu mais posso contribuir nessa parte é que nem todo mundo falou aqui, cada um vai ter uma maneira de lidar com isso. Talvez a forma que cada um falou aqui não resolva pra você. E vai ter uma outra maneira que uma pessoa qualquer externa a esse grupo aqui conseguiu resolver essa questão com ansiedade. Porque só você vai saber o que vai resolver pra você. Né? Se vai ser a meditação, se vai ser o foco, se vai ser post-its na parede, se vai ser você, sei lá, cara, passar um tempo com seu cachorro. O que importa é você não deixar esse sentimento te dominar. Porque, que nem eu falei, eu tô sendo bem claro, no momento eu tô com uma certa ansiedade muito grande, porque a gente tá você tá decidindo pra onde que a gente vai, até voltar pro Brasil tá no caminho, talvez a gente volte pro Brasil, não vai, então tá nesse vai e vem, e isso vai gerando um monte de cobranças, ansiedades e pensamentos, porque ao invés de eu estar aqui curtindo Praga, que é uma cidade das mais bonitas Budapeste, ao invés de curtir Budapeste como uma das cidades mais bonitas da Europa, cara, eu tô pensando onde eu vou estar morando daqui 2 meses. E não, cara, eu tenho que estar pensando no que eu tô fazendo aqui agora, entendeu? Eu tenho que estar curtindo o que eu tô fazendo agora, eu tenho que curtindo o meu trampo agora, e não o trampo que vai vir daqui 3 meses, ou que vai rolar daqui a pouco, ou o que for. E eu acho que isso é o que gera toda a ansiedade, a gente ficar pensando muito na frente. A depressão falam que é você ficar preso no passado. Pô, eu fiz aquilo, dei aquela volta, aconteceu aquilo, eu podia ter feito diferente na minha vida, eu podia ser diferente. Então você fica muito tenso, a depressão te consome nesse sentido. O que eu deixei de fazer para ser melhor. A ansiedade, cara, ela te priva de fazer algo tão legal, cara. Ela te priva de experimentar, de errar, e sem culpa nenhuma. Uma expectativa pelo futuro, né? E isso, você fica pensando, a meditação, que a gente falou aqui, todo mundo já passou por essa etapa da meditação, né? E é comprovado cientificamente que isso te traz resultados, isso traz benefícios. Seja você seguindo a meditação pela questão religiosa da coisa, não religiosa, tô tentando fazer entre aspas assim, não religiosa, mas a questão mais filosófica, né? Mais filosófica, mais aprofundada da coisa, que você pode ir tanto pelo hinduísmo quanto pelo budismo, mas como você pode ir pelo mindfulness, que não tem nenhuma ligação religiosa, que é isso. Meditar é você se permitir ter um tempo. Eu fiz um tratamento no ano passado, que era um tratamento ayurvédico, que é um tratamento indiano. E basicamente ele te ensina a viver o presente. Então ele envolve meditação, yoga, cara, é você acordar e fazer uma automassagem em você mesmo, é você sentir o seu corpo, é você sentir que você tá ali, que você não é só, tipo, mais um dia na sua vida. E eu não tô dizendo que eu faço isso todo dia. É muito fácil você ser monge. Eu fui pra Ásia. Então, assim, é muito fácil você viver num templo e você tem uma rotina e é fácil. Mas não, a gente vive o tempo real. Então, você vai ter pessoas te enchendo o saco, você vai ter, sabe, sei lá, lava-jato mudando as coisas. Você vai ter milhões de coisas na sua vida que vão te perturbar. Mas uma coisa que eu aprendi com o yoga é aquele exercício que você faz poses malucas, que sim, se você fizer por um segundo, é fácil. Mas se você fizer durante 1 minuto, aquilo é quase impossível e dolorido de manter uma posição. Só que a grande lição de yoga não está na pose que traz benefícios pelo seu corpo e tal. Mas a grande lição é que você faz uma aula em conjunto e você tem uma pessoa completamente ereta, fazendo um negócio tudo certinho, e tem uma pessoa fazendo torta, e foda-se. Não importa quem tá fazendo, não importa quem tá bolando, tá trabalhando melhor que você, ou tá trampando mais, tá entregando 1000
Jobs, você tá fazendo mil coisas, não importa. É você, é a sua vida. Isso que te ajuda com a ansiedade, é você focar em você mesmo. E é isso. Falei muito. Muito obrigado ao palestrante Vini Campos. Eu tomei uma garrafa de vinho, cara, então eu falo muito. É bom, continua tomando quando a gente gravar, cara. Acho que... Estúdio Lama, cadê o contato? Pô, é verdade. Estúdio Lama, largado como sempre. Eu tenho que atualizar aquele site urgente. Mas eu tenho uma novidade. Posso fazer uma propaganda, Henrique? Pode, cara. Falou pouco hoje. Falei pouco, né? Pô, deixa eu falar um pouquinho mais. A minha esposa, ela tá com um projeto muito legal. Ah, sim, claro. Que se chama Projeto Curadoria. Ela tá entrevistando mulheres, artistas, uma mulher por dia. Inclusive, nós temos uma das meninas daqui da mesa, que tá lá, a Tatá, tá? Quem quiser saber um pouquinho da Tatá, mais do que a gente escuta aqui, ela tá lá, se abrindo. Abriu a caixa preta. Tem a Fran também, que participou daqui. Eu tô divulgando aqui, porque eu acho que o pessoal vai gostar. É um projeto bem introspectivo, não é sobre arte ou sobre processo criativo em si, mas é como cada pessoa enxerga o processo de se dar pra arte e se entregar para aquilo. Projetocuradoria.com. Belo projeto. E aí, Valtinho, o que tu tem, cara, pra amarrar aí? Vou tentar lembrar algumas coisas que eu queria ter falado. A começar por... A gente já tem muito problema para inventar problema. E nós temos esse costume de inventar problema o tempo todo. E a ansiedade, acho que é isso, cara. É a gente inventando problemas que não necessariamente a gente tem. A gente antecipar problemas que a gente sequer sabe se eles vão existir ou não, né? Eu acho que esse é um dos fatores. Parar de inventar problemas. O segundo é uma dica. Muitos anos atrás, eu não lembro quando eu inventei isso na minha cabeça, mas eu decidi acreditar que para cada problema existem pelo menos três soluções, no mínimo. Então, para todo problema grande que me faz entrar numa reflexão maior, eu sempre procuro pensar quais são as 3 principais soluções para aquele problema. Isso, o tempo todo, é um exercício que eu tento manter constantemente, tá? E por último, cara, que é a dica final, assim, que também é algo que eu faço bastante. Eu sempre observo para um problema, seja ele qual for, e eu me imagino num futuro refletindo sobre esse problema. Então, se daqui a, por exemplo, 5 anos, eu pensar nesse problema de hoje, eu vou rir ou vou chorar, né? Eu vou achar graça ou eu vou ficar triste, vou ter uma lembrança ruim. Se eu perceber que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou lembrar desse problema e vou, cara, desculpa o termo, eu vou cagar para esse problema, então esse problema não tem tanta importância assim. Não adianta gastar tanta energia se esse problema não vai afetar o seu futuro de alguma forma. É claro que a gente, em vários momentos, tem que tomar decisões onde a decisão que eu tomar hoje, eu sei que é algo que vai influenciar meu futuro. Então, dependendo do caminho que eu escolher, né, daqui a 5 anos eu posso refletir de forma diferente sobre esse problema. Mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes os problemas, eles são coisas que você resolve, cara, de maneira rápida. É só parar, pensar, escolher um dos 3 caminhos que você criou, e existem mais às vezes, e, cara, e resolver, sabe? Não é tão difícil assim. É lógico que a gente é cercado de um mundo, né, que ele tá girando cada vez mais rápido, né, e as informações chegam. Então você tem que tentar se isolar disso um pouco. Se isola um pouco de Facebook, se isola um pouco de Twitter, sai dos grupos do WhatsApp. Eu, por exemplo, não participo de nenhum grupo. Eu já até falei disso aqui. Eu participo de um grupo de família que tá no mudo. E eu vejo lá 500 mensagens não lidas, 600 mensagens não lidas. Tenta dar um tempo pra você. Isso é muito importante. Porque se você não der um tempo pra você não vai conseguir ter foco. Você vai estar focando em muitas coisas ao mesmo tempo. E eu faço isso também. Eu sou humano. Eu tô correndo esse risco também. Então, por isso que eu tenho que ter essa consciência, no mínimo, de tentar me isolar o máximo que eu puder desse ruído, né? Não das pessoas, mas do ruído. Porque só assim você consegue pensar com clareza. Só isso. E meus contatos. waltermatos.com. Walter com W e Matos com 2 T's. Show de bola. Esse aí é o Walter Matos destruindo. Henrique, Oi. uma dica de ordem prática, que os planos de saúde agora eles têm que cobrir consultas psicológicas. Você precisa ter uma indicação médica, mas se você se você sente que a ansiedade tá te prejudicando a ponto de você não conseguir respirar, ou ter palpitação, você não conseguir trabalhar, você vai no médico e fala, cara, eu tive umas crises de ansiedade, eu acho que eu tô precisando ir num psicólogo, ele te dá uma indicação e você leva, tem que procurar aí no seu plano, né, onde que tem, que clínica que tem cadastrada e tal, e aí cobre, eu acho que até 40 sessões. Não é nenhuma maravilha não, é tipo uma sessão por semana e tal, mas já dá pra começar. Já dá um up. Muito bom, bem lembrado, Dani. Era isso então, pessoal? Era o Wilson, né? E esse então foi o episódio número 20 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido, que nosso papo aqui tenha te ajudado a refletir se a ansiedade vem te atrapalhando ou não, e o que fazer daqui pra frente a respeito disso. E esse papo continua lá nos comentários, como já é de praxe, lá no post, lá no blog,
blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais e também vá lá no iTunes e avalie a gente com 5 estrelas. Isso é bem importante pra gente conseguir divulgar o podcast. E se você tá pensando em criar ou reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. É uma solução simples, rápida e de baixo custo para você ter um site profissional rapidamente. E ainda tem o suporte desse cara aqui que vos fala. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Feito! Então era Wilson, um abraço e até mais. Rola mesmo uma parada sinistra com a crítica. Rapaz, que foi isso, cara? Foi um lenço. Demônio desse gato destruía nessa casa. Até mesmo um ano em cima do projeto e que muito provavelmente ela é a pessoa que mais domina o assunto. Pessoal, tem alguém digitando aí? É o Igor, né? Pera, deixa eu tomar um golezinho de água. Que isso, cara? Meu Deus, hoje esse podcast, a bruxa tá tem solta um onde, disco voador chegando, cara. Tô de manhã acordando, o meu pezinho tá ali mexendo, eu sinto que o meu corpo começa a, tipo, pegar no tranco, sabe? É só a manivela, né? Você vai girando, você vai levantando. Exatamente. Aí eu vou... Que vai ligando Dança na manivela. Então, se você tá assistindo um Walking Dead e deixou rolando lá, cara, o seu subconsciente tá absorvendo aquilo. Tá em perigo. Mesmo. Tá acompanhando aquilo mesmo enquanto você tá dormindo. Teu subconsciente tá Alguma parte vendendo sua tá drogas. Tá com Ele medo, falou começa a Walking bater Bad, nos não outros. Breaking Bad, Henrique. Ah, foi mal. Pode fazer um outro podcast depois sobre distúrbio de déficit de atenção. Não consigo. Pô, a gente vai ter que chamar um Caralho, psicólogo velho. pra vir conversar com a gente tá tudo fudido, É. cara. E olha que eu já sou ansiosa sem meditar. Então, se eu fosse ansiosa meditando, as coisas... eu falei o contrário, mas a gente tá aí pra. 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 Mas a gente.